A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos aqui, mais um dia. Como está aí no nosso tema de hoje? Vamos estar falando sobre avivamento. Tenho parado nesses últimos tempos para cá, visto o avivamento que tem se levantado na igreja. Eu costumo dizer que o avivamento, ele é benéfico. O avivamento, ele é que nos levanta, que nos fortalece, faz com que a igreja se movimente. Tanto o crescimento de outras religiões tomando conta do mundo, principalmente, o islamismo tem tomado conta, e os cristãos que são fortes têm se deixado levar por muitas coisas, se deixado levar por avivamentos que não se dizem realmente o que é avivamento. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ali o verdadeiro avivamento que aconteceu na igreja. Nós vemos em diversas passagens da Bíblia que o avivamento impulsionava os homens e as mulheres a seguir um caminho. Eu, quando cheguei no Evangelho, eu tinha 23 ou 24 anos de idade, e me movi ali em conhecer um avivamento verdadeiro. O avivamento onde eu chegava naquele lugar e via pessoas sendo transformadas, chegava ali e via pessoas recebendo ali curas, pessoas que outrora eram apontadas pela sociedade e após se entregarem ali a Jesus, virarem pessoas diferentes. Nós víamos cruzadas que aconteciam nesse período e era muito feliz. Eu confesso para os irmãos que ouvi muitas pessoas falarem que o mundo iria acabar no ano 2000, mas a interpretação do acabar, eu acho que não era literal. Nós estamos aqui, Então era a fé mesmo, as pessoas se deixariam levar por movimentos que se levantariam, que já estavam se levantando algumas décadas atrás e que após isso se fortaleceria. O movimento foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande. Nós hoje em dia estamos vendo por aí diversos movimentos, diversas convenções, shows. Temos visto megas igrejas cheias, lotadas, mas pelo que eu posso perceber, também tinham algumas cruzadas, e em campos de futebol, clubes, estádios que se tinham, praças, grandes praças, quando tinha um apelo, as pessoas automaticamente elas se entregavam ali na frente, e não tão somente se entregavam, quando se passavam os meses, a gente encontrava com essas pessoas e elas estavam modificadas, passavam pelas pessoas da igreja e a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, e ali ela ia lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, ia se consagrando. Daqui a pouquinho, quando tu pensava que não, aquele irmão ia um obreiro da igreja, daqui a pouquinho tu olhava um pouco mais à frente, ele já era um diácono, um presbítero. Quando nós, no decorrer dos anos, se passava, ele era um pastor e estava já levando ovelha, porque eu aprendi, desde muito novo, quem gera ovelha é ovelha, porque a ovelha ela é ovelha agora, mas lá na frente ela vai se tornar um pastor. Lá na frente ela vai se tornar uma pessoa que quer estar com Deus, quer se voltar a Deus, E nós temos visto isso nos últimos tempos? Não temos visto. Hoje, no último tempo, eu tenho visto muito as pessoas se deixando por shows, por emocionalismo, por fama. As pessoas têm parado e se acostumado, no caso, eu até vejo as pessoas, eu vou assistir o culto na igreja, mas a igreja não é lugar de assistir culto, a igreja é lugar da gente estar ali para adorar a Deus, prestar um culto de adoração. Quando nós saímos de casa, nós já temos que estar ligados e saber que o culto de oração ali vamos estar adorando a um Deus verdadeiro, preparando a nossa oferta agradável, um culto racional ao Senhor. Não assistir tão somente o culto com emocionalismo, com louvores, com luzes apagadas e dessa forma, mas sim prestando um culto agradável ao Senhor. É muito difícil, sei, hoje, depois dessa entrada desse meio hoje no meio evangélico, eu sei que é muito difícil,
Mas nós, como cristãos, temos que entender que o inimigo ele tem suas estratégias, tem as suas astúcias, ele tem seus meios de poder parar a igreja. Eu costumo falar que o foco do inimigo é destruir a família. Porque se ele parar a família, ele para a igreja. Porque a igreja ela depende de sociedade. E a família ela é a célula fundamental da sociedade. A família é que leva ali a sociedade a tomar rumos e a determinar o futuro da humanidade. Então nós temos que pararmos hoje, vamos focarmos mais em ler a palavra de Deus. Olha só como está ali em Atos, como eu havia citado. Em Atos 2, do 42 à frente, diz que eles viviam em comum. Todo aquele que aceitavam, eles iam ali e repartiam em comum o que eles tinham, dividiam, e todos eles viviam alegria. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos aqueles que tinham de ser salvos. Ou seja, as pessoas se colocavam à disposição de Deus. As pessoas se colocavam à busca do Senhor. As pessoas se colocavam a se preocupar com o irmão do lado. Quantos de nós hoje temos irmãos e irmãs que estão a uma quadra da nossa casa, 2, 3 quadras, e têm passado por dificuldades. Mas nós não nos preocupamos de estar com eles, de buscar a presença de Deus junto com eles, para que Deus venha dar condição e nós, junto com a igreja, vim acudir esses irmãos com um mantimento, com algo a mais que ele venha precisar. É porque esse é o fundamento da igreja. A igreja ela foi instituída para ser um hospital, para que aquele que viesse não fosse lançado fora, aquele que viesse não fosse deixado de lado, porque triste é uma pessoa com dificuldade chegar e pedir algo e a igreja despedir sem nada em mão. Eu aprendi uma coisa na vida: quem tem fome tem pressa. Enfermo é hospital. Então nós temos que entender isso, que o hospital de Deus é a igreja do Senhor. O povo hoje ele não tem se voltado. Nós temos visto grandes shows acontecendo. Ah, mas o irmão está falando só de show. Não, estou falando do deixar o verdadeiro propósito do Evangelho, o verdadeiro propósito das boas novas, e se voltar tão somente a uma coisa banal, terrena. Hoje não se prega mais de pecado, não se fala de adultério, não se fala mais de fornicação, não se fala mais de furto espiritual, não se fala mais de inveja. Quantos irmãos ali dentro da igreja que tem inveja do outro, não vivem em comunhão? Então nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa razão de entender que o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos fortalece, o Senhor é que nos cura. Nós temos que buscar, se nós estamos, as nossas coisas estão indo tudo certinho, se nós estamos, tudo que nós fazemos dá certo, temos que nos preocupar. Se aquilo que nós estamos fazendo começa a dar errado, começa a incomodar, prossigamos nisso, porque é isso que Deus quer. É aí que nós estamos acertando. Porque o crente que não tem luta, ele não está na direção de Deus. O crente que não está incomodando o inimigo, ele não está na promoção de Deus. Ele está, sim, buscando aquilo que ele pode tão somente conquistar. Porque Deus ele tem nos dado essa oportunidade. Deus ele tem nos dado a capacidade de entender, pois temos o Espírito Santo para nos confortar, para nos direcionar, para nos consolar, para nos instruir aqui na terra. Então, meus amados, possamos refletir dentro desse vídeo, dentro desse momento, para que nós não venhamos, em momento nenhum, deixar e desviar do caminho do Senhor. O Senhor possa nos guardar, o Senhor possa nos livrar, que o Senhor possa nos dar uma direção plena de sabedoria, que o Senhor possa nos capacitar a cada dia para entendermos que o Senhor é que nos encoraja.
Muitas vezes você está na igreja e quer ter um cargo, se dedique, jejue, procure a Deus para que esse avivamento venha em você. Não emocionalismos em igrejas cheias ou irmãos que são super alegres, não, mas busque em Deus. Busque em Deus, busque ali com o seu pastor, com a sua congregação, vá ali, conversa com o pastor, começa um culto de oração, começa um culto de jejum, começa ali em busca, começa a visitar os irmãos que estão com mais necessidade, começa a visitar instituições de caridade, orfanatos, começa a visitar moradores de rua e tu verás o avivamento em sua vida. O avivamento ele vai chegar, independente do que o irmão de repente aí agora nesse exato momento pode estar pensando, mas eu já fiz isso, eu já estive aqui junto. Não desista, continue. Ainda que seu ministério muitas vezes possa estar parado, eu quero falar para o irmão, o teu ministério parou porque tu deixou ele parar, mas Deus não desistiu de você. A minha irmã muitas vezes estava ali no círculo de oração, mas por algum motivo, muitas vezes, questionou em seu coração, eu não vejo nada acontecer, meus filhos estão desviados, meu marido não quer sair da bebida, não quer sair daquilo que ele faz que desagrada a Deus, mas eu falo para a irmã, não desista, não desista, Deus é contigo, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua fortaleza, é Ele, tão somente. Por isso, minha amada irmã, meu amado irmão, possamos buscar esse verdadeiro avivamento em jejum, oração, em consagração a Deus, direcionando as nossas vidas em estar com Ele. Não há um momento sem a presença de Deus. Não há um momento sem ter Deus nos ouvindo. Ele ouve a todos. Agora, Ele só atende aquele que está embaixo de santidade. Porque o que afasta o homem de Deus, a mulher de Deus, é o pecado. Abandonemos um pouco as redes sociais, como assim? Ou seja, não é deixar, mas vamos dar mais atenção em buscar a presença de Deus. Vamos ter o nosso momento de rede social, vamos ter o nosso momento de estar ali aprendendo, porque hoje nós temos um instrumento muito grande. Hoje nós temos um instrumento muito grande que é as redes sociais, a internet, mas temos que entender que o Senhor é que nos dá a força, o Senhor é que nos capacita. Eu confesso para os irmãos que eu sempre gostei de louvar a Deus, sempre gostei de tocar, mas nunca fui um bom instrumentista. Mas de um tempo para cá eu falei, quem me direciona, quem ensinou a Davi a tocar é Deus. Eu comecei com o meu instrumento e o Senhor tem me dado graça. Eu creio que Ele que vai, porque é o espírito de encorajamento, é você tomar decisão, determinar. Mesma coisa são esses vídeos que eu e minha esposa estamos fazendo agora, a missionária Lila. Nós estamos nesse percurso agora de fazer esses vídeos, começamos aqui a fazer uma oração na madrugada e o inimigo se levanta. Na primeira oração que nós íamos começar, colocamos um cronômetro aqui, quando faltava 3 minutos para começar, acabou a internet. Nós gravamos um vídeo e soltamos esse vídeo no dia seguinte. E começamos. No outro dia fizemos a live. No começo ela ficou sem o áudio, né? Mas prosseguimos, mantivemos no espírito de coragem. Quando foi nesses últimos 2 dias para cá, o que aconteceu? O inimigo, ele não está satisfeito com esse canal, não está satisfeito quando um homem ou uma mulher se prontifica a colocar na brecha. A luz já vem 2 dias acabando. Eu aqui, minha esposa, a gente se alegra, porque eu sei que o caminho é certo, esse é o caminho. A luta ela pode vir. O que eu estou fazendo hoje? Falei com ela, vou começar a fazer os vídeos e soltar no decorrer da semana, falando de temas diversos. Como hoje eu havia escolhido esse tema sobre avivamento. Porque esse avivamento que nós temos vivido hoje em dia, suposto avivamento, tem levado a muitos ao inferno. Tem levado muitos jovens à perdição.
tem levado mulheres e homens que outrora estavam diante de Deus a se afastar, a se deixar se levar por doutrinas humanas, por doutrinas de demônios, doutrinas enganadoras. Não estou falando de religião, estou falando de reino, porque o reino ele já está aqui. O reino é terreno, o reino se manifesta através de nós. Nós trazemos o reino de Deus aqui, por o Pai Nosso. Venha a nós o seu reino. Nós buscamos, clamamos a Deus o reino dele. E hoje temos o reino de Deus aqui e não sabemos como levar, não sabemos como estar diante disso. Por isso, meus amados irmãos, quero falar, vamos buscar em Deus. Buscar. O Senhor, ele é que nos fortalece. Sansão, ele estava naquele momento dele ali, a qual o espírito havia saído dele, e ele foi preso, retirado a sua visão, ali metaforicamente, né? Ele foi tirado a visão espiritual dele, e ele ficou fraco, porque o cabelo dele foi cortado, e a unção dele, como nazireu, estava no cabelo. E hoje, quantos homens e mulheres estão cegos, aprisionados, por um pecado que se lançou ou se permitiu entrar na vida, e quantas pessoas estão deixadas com seus cabelos rapados porque por algum motivo pecaram contra o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que Sansão, naquele momento ali, ele pede a Deus no último suspiro, uma chance. E Deus retornou a ele a força, retornou a ele, só não retornou a visão, porque ele havia arrancado os olhos. Não permita, meu amado, minha amada, que o inimigo venha arrancar os seus olhos, mas sim que o Espírito de Deus possa renová-los a cada momento. E que, se você gostou desse vídeo aqui, gostou dessa tema que eu trouxe, dessa divulgação aqui, dessa explanação, melhor falando, né? Essa explanação, se inscreve no canal, compartilha para alguém que está precisando e clica no sininho, comente, possa fazer qualquer comentário que você gostou, um comentário que você não gostou, faça um comentário para que a gente possa estar aprendendo com os irmãos cada dia mais, porque nós não sabemos todas as coisas. Quem nos sustenta, quem nos ensina é Deus, e aprendemos com os irmãos também. Eu quero agradecer a todos, fique com Deus, em nome de Jesus.